Então, 1 João, capítulo 2, verso 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nosso Deus, nós acreditamos naquilo que esse verso nos ensina. Nós depositamos a nossa confiança em Tua Palavra, nós descobrimos nela o maior tesouro desse mundo, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e também temos descoberto, dia após dia, que nada nesse mundo se compara à sabedoria e à verdade da Tua Palavra. O conhecimento do homem, ó Deus, reconhecemos, pela Tua bondade, pode redundar em muito bem, mas também pode redundar em mal à humanidade e em mal pessoal àqueles que o detêm. Mas a Tua Palavra, ó Deus, jamais causou mal a ninguém. Tua Palavra sempre busca o nosso bem e a restauração da vida daqueles que ainda não conhecem Cristo. Deus, nós rogamos que nos abençoe no estudo da Tua verdade nessa manhã. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. A miopia causada pelo pecado. Você sabe que há algumas dificuldades oculares, dificuldades de visão oftalmológicas, que impedem que algumas pessoas vejam aquilo que está bem próximo dos seus olhos. É o caso de alguns irmãos aqui. Eu estou de lente, mas se eu tirar as minhas lentes, eu provavelmente não vou reconhecer nem o Lucas ali no segundo banco. De perto eu enxergo muitíssimo bem. Mas se eu, por exemplo, dirigir sem usar lente, eu não sei diferenciar uma vaca de uma árvore. Tem que levar a Keila do meu lado e ela dizendo para mim o que tem na frente. Não é? O dia que eu resolvi usar lente, usar óculos, foi o dia que eu estava trabalhando no Mato Grosso. Nós vamos fazer um culto bem longe na mata, uns quase 100 quilômetros de distância da nossa cidade. E nós fomos de caminhonete, tinha muitos irmãos na parte de trás da caminhonete, na caçamba ali. E eu não vi um quebra-mola, era de terra. Quando eu passei pelo quebra-mola, os irmãos voaram e voltaram, né? Eu disse assim, não, a partir de agora não, vou acabar machucando alguém, não posso mais fazer isso. E vim aqui em Goiânia e fiz o óculos. Mas nós temos dificuldades de alguns enxergar perto, outros enxergar longe, outros têm dificuldade com a visão periférica, outros têm dificuldade com a visão central. E eu quero transportar essa dificuldade de visão para a dificuldade causada pelo pecado, na visão da realidade das coisas. O pecado, ele também age em algumas maneiras como a miopia, em outras maneiras como o astigmatismo, impedindo que as pessoas vejam o que está próximo delas ou aquilo que está mais distante. O pecado também tem essa capacidade de impedir a visão clara. E o pecado é ajudado pelo ministério de Lúcifer, de Satanás, quando a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É como se ele fizesse assim, se a verdade está à frente, ele cega a frente e permite que apenas a visão periférica seja usada. Vamos usar como exemplo. Se o pecado está ao lado, se a verdade, melhor, está ao lado, ele cega essa visão periférica e permite que a pessoa veja apenas em um sentido. O pecado causa esse efeito. Quando você olha as pessoas nessa época no nosso país, vivendo da forma que estão vivendo, isso é causa do pecado também. Elas são incapazes de enxergar verdadeiramente, de contemplar e entender aquilo que está diante delas e aquilo que elas estão fazendo. O pecado tem esse efeito. Ele torna as coisas tão nebulosas e com tamanha falta de claridade, que as pessoas estão se alimentando de pecado e não estão observando isso. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo que a ração diária que o pecado dá ao pecador é morte. O pecador está se alimentando de morte sem se perceber disso. Algumas coisas que nós aprendemos desse texto de 1 João capítulo 2. E eu creio que a primeira coisa digna de nós observarmos nessa manhã é que o pecado ele tem um efeito
de mudar a nossa visão e mudar a nossa afeição. Ou seja, o pecado age no coração da pessoa, criando uma afeição por ele mesmo, por pecado. E a melhor forma que o pecado age no coração de alguém, criando essa afeição, se chama egoísmo. O pecado consegue, e ele age assim no nosso coração, na nossa mente, principalmente naqueles que não conhecem a Cristo e não têm o Espírito Santo para ajudá-los, mas podem agir também na vida dos crentes, levando aquilo que nós chamamos de egoísmo a uma preocupação constante apenas consigo mesmo. Observe o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versos 2 e 4, dizem: porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, a sua afeição será voltada apenas para si mesmo. Ele será avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, ingrato, profano, traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E essa expressão traduz o que acontece no nosso país nesses dias. Mais amigo dos prazeres, mais amigo daquilo que o pecado pode dar do que amigo de Deus. Depois Tiago diz no capítulo 4, versos 1 a 4, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele frisa os vossos deleites, aquilo que vocês querem, aquilo que vocês desejam. O pecado age de tal forma no coração do homem que ele enxerga apenas aquilo que ele deseja. Apenas aquilo que é o seu desejo naquele instante, naquele momento. Há um tipo de situação que normalmente que envolve pessoas em drogadição, pessoas que estão envolvidas com drogas. Normalmente se chama essa situação de fissura. É um estado, não é? Na realidade, é um processo que se dá com a pessoa que ela está viciada em drogas. Eu já tive que conversar e tive a oportunidade de conversar muitas vezes com pessoas assim. E quando ela está nesse processo de fissura, ela chega a um ponto que nada mais interessa, a não ser a droga que tanto ela precisa. Não há mais necessidade de cuidado com a alimentação, com o asseio, com a segurança. Ela corre riscos, o risco que for necessário ela corre, porque há apenas uma coisa na mente dela. Ela precisa daquilo que a sua mente, que o seu corpo está pedindo. O pecado, no deleite, ele age da mesma forma. Ele leva o ser humano a pensar unicamente na satisfação dos seus desejos e em nada mais. Não há nenhum outro pensamento que ronde a mente, a não ser aquilo que o pecado deseja e a satisfação que ele dá. Mas ao contrário disso, ao contrário desse egoísmo causado pelo pecado, há uma questão que a Bíblia apresenta, que é exatamente o contrário dessa situação. Se o pecado traz um egoísmo e a busca pelos deleites próprios, aquilo que a minha carne quer, aquilo que eu quero, tem uma segunda questão, que é também demonstrada nesses versos, que é exatamente o contrário disso. Se o pecado é egoísta, o amor de Deus é altruísta. Qual é a grande diferença entre as pessoas que estão escravizadas pelo pecado e você? Eu quero que você pense isso nesse momento. Tem uma coisa muito diferente entre as pessoas que não sabem fazer outra coisa, a não ser satisfazer as questões do pecado, e você que conhece Jesus Cristo. Se aquele que conhece o pecado, ele está, digamos, escravizado no egoísmo do pecado, Jesus, através do seu amor, escravizou você e eu em outra lei. Ele chama isso da lei do amor. E a lei do amor é essencialmente altruísta. O que é altruísmo? É exatamente o momento ou a forma que nós agimos de colocar o outro ou as necessidades do outro acima das minhas. Observe que João capítulo 13, verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós.
que também vós uns aos outros vos ameis. O amor altruísta é colocado num nível que você simplesmente não faz para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Você simplesmente não deixa de fazer pelo outro aquilo que você não quer que as pessoas façam para você. Então, eu não quero que faça para mim, eu não farei pelo próximo. Não, o amor altruísta é muito maior do que isso. O Senhor Jesus Cristo aqui nos manda amar com um tipo de amor que não é simplesmente o mesmo amor que eu tenho por mim mesmo, mas é o amor que Ele tem por mim. A regra, o parâmetro, a altura desse amor é: assim como eu vos amei, que vocês se amem uns aos outros assim. Se o mundo olha unicamente para o pecado e para o egoísmo do pecado, Deus nos manda olhar para Jesus Cristo e para o tipo de amor que Ele nos amou. Nesses dias, as pessoas elas estão satisfazendo tudo aquilo que o coração egoísta delas deseja. Tudo aquilo que o coração egoísta delas requer. Tudo aquilo que o pecado tem plantado no coração delas, elas buscarão nesses dias. Agora, a Bíblia nos chama, eu e você que conhecemos Jesus Cristo, ao invés disso, temos uma atitude completamente oposta disso. É de demonstrar para as pessoas que Jesus Cristo as amou de tal maneira que deu a sua vida por elas. E que nós estamos prontos também a usar dessa vida que Ele nos deu para o bem delas. E não para um bem humano, terreno, passageiro, mas para um bem eterno que se chama a salvação. Em segundo lugar, olhando para essa miopia causada pelo pecado, então, ela causa primeiro um egoísmo. E nós temos então, em resposta a isso, ter um amor altruísta. Em segundo lugar, eu quero olhar para a essência daquilo que essa miopia pecaminosa causa nas pessoas. Observe aqui em 1 João capítulo 2, que ele fala de 3 coisas no verso 16. Ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Ou seja, aquilo que a carne deseja, aquilo que os olhos desejam e aquilo que o nosso orgulho deseja. Então essa afeição, esse amor, digamos, carnal causado pelo pecado, leva a 3 questões pelo menos. A primeira, atender a todo tipo de apetite carnal. Isso quer dizer a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Então, o pecado leva o ser humano a atender a tudo aquilo que esse corpo pecaminoso deseja. Não há regras nisso. E principalmente, não há limite nisso. O pecado ele tem uma natureza. E a natureza do pecado é sempre uma. Ele busca sempre o extremo. O pecado nunca se contenta com uma pequena parte. O pecado nunca se contenta com uma pequena porção. O pecado nunca se contenta com um baixo nível, vamos dizer assim. O pecado ele sempre busca o extremo da sua, vamos dizer, manifestação. Ele nunca se manifestará como uma pequena gripe, vamos dizer assim. Não, ele vai se manifestar sempre como algo mortal. Ele nunca vai permitir que aquele que está escravizado nele simplesmente tenha poucas reações ou poucos sentimentos pecaminosos. Ele vai buscar o extremo disso. Sempre o extremo da imoralidade, o extremo da violência, o extremo da ganância e de todos os pecados que a Bíblia cita nas obras da carne. Sempre buscará o extremo. E o que nós observamos nesses dias? O extremo que o pecado busca nesses dias, nessas festas do nosso país, são os extremos daquilo que a Bíblia coloca como as questões ou os pecados sexuais. Os desejos da carne no terreno sexual. Deus criou o ser humano com o desejo sexual, e o desejo sexual por si não é pecado. Não, Deus nos criou assim. Assim como Deus nos criou com a necessidade de adorarmos, Deus nos criou com a necessidade de termos relações pessoais, sociais, e Deus nos criou com a necessidade sexual. Agora, o que o pecado faz? Ele usa essa necessidade para realmente satisfazer, não aquilo que Deus estabeleceu, mas satisfazer todo o apetite carnal, toda a concupiscência carnal. Ele usa uma necessidade lícita e a leva aos extremos, a fim de que seja usada de forma completamente egoísta. Em segundo lugar, o que o texto diz aqui,
é que a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo de possuirmos aquilo que nós estamos vendo. Você já viu como nós somos trabalhados nisso pelo marketing, por vendas, através do desejo daquilo que vemos, não do desejo daquilo que precisamos, mas o desejo daquilo que os nossos olhos desejam. Nós sempre falamos do Fusca, não é, né? Quem já teve Fusca aqui sabe, dá um pouquinho de trabalho, mas é um bom carro, dá um pouquinho de trabalho. Se você precisar ir num lugar, ele vai te levar tranquilamente. Você não vai, vamos assim como os jovens falam, causar, não é? Você não vai ser assim, ser a sensação do momento, mas ele vai te levar lá onde você precisa, tranquilamente. Mas agora, se você tiver um outro tipo de automóvel, por exemplo, uma Ferrari, uma Lamborghini ou qualquer carro aí que custe mais do que 4 dígitos, né? Mais do que 4 milhões pelo menos, mais que R$1 milhão pelo menos. Você vai da mesma forma, mas a visão que as pessoas terão de você será diferente. Você não precisa daquilo, mas os seus olhos querem. Eu não vou falar mal de quem aprecia, por exemplo, joias. Joias são bonitas. Você observa e há uma beleza, porque é algo artístico. Mas quando passa do limite exatamente de embelezar e passa-se a um limite de ostentar, exatamente isso. Ela apenas agrada aos olhos. Ostenta aos olhos algo que talvez não seja real. Os olhos, eles são a porta de entrada de todas as nossas percepções. E o pecado, ele procura fazer com que essas percepções sejam exageradas. Não vai dar o retorno que você precisa, mas os seus olhos querem. Você lembra do rei Davi no terraço observando Batseba? O que os olhos desejam. E aonde isso levou? A Bíblia está dizendo da concupiscência dos olhos, uma preocupação exagerada pela aparência, um gosto excessivo pela exibição pessoal. Observe o que diz Eclesiastes 1:8. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Os olhos nunca se fartam. Eles sempre farão isso, se encherão de todo o desejo que eles transmitem ao coração. E em terceiro lugar, aquilo que o verso 16 diz, a soberba da vida, ou seja, as pretensões arrogantes, a jactância, a confiança em si mesmo, o orgulho que nós temos no nosso coração. A miopia pecaminosa, ela leva a isso, a colocar o desejo da carne, o desejo dos olhos e o nosso orgulho acima de todas as outras coisas. É o princípio egoísta da vida, é a paixão egoísta por si mesmo, por viver acima dos outros, que Provérbios 21:4 cita assim: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os olhos do ímpio e o coração orgulhoso. Quando nós não enxergamos a realidade, nós enxergamos essa realidade. Tudo aquilo que satisfaz a carne, tudo aquilo que satisfaz os olhos, tudo aquilo que satisfaz o nosso orgulho. A miopia pecaminosa causa isso. Nós não estamos enxergando bem, então nós enxergamos apenas tais coisas. Se você observa as pessoas nesse período, e você procura entrar na mente delas e entender o que elas estão enxergando, elas estão enxergando apenas aquilo que está no verso 16. É só isso que elas enxergam. Elas não enxergam outra coisa diante delas, a não ser essa questão que está apresentada no verso 16. Mas elas são incapazes de enxergar o verso 17. É aqui que entra, aqui que chega, não é, a argumentação daquilo que João está escrevendo. Elas são capazes de enxergar a concupiscência da carne, são capazes de enxergar a concupiscência dos olhos, são capazes de enxergar a soberba da vida. Enxergando isso, elas apenas desejam isso, mas elas não são capazes de enxergar o que está além disso, que é aquilo que aquele que possui o Espírito Santo e conhece a palavra de Deus é capaz de enxergar. Observe o que diz o verso 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
As pessoas são incapazes de enxergar que tais coisas são passageiras. Elas são incapazes de enxergar que tais coisas, elas apenas são uma sombra da realidade, mas não são a realidade em si. 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que a miopia pecaminosa impede que as pessoas enxerguem? Exatamente esse fato. As coisas que se veem são terrenas e temporais. Aquelas que os olhos não veem são celestiais e eternas. O que mais elas não conseguem enxergar? 2 Pedro 3,7 diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eles são incapazes de enxergar aquilo que o verso 17 está dizendo. Esse mundo, ele tem data de validade. Ele vai acabar e vai ser destruído. E ele diz claramente: e a perdição dos homens ímpios. E aqueles que estão seguindo aquilo que está no verso 16, são esses homens ímpios que se perdem. Você olha para essas pessoas que estão cultuando a carne e o pecado nesses dias, o que elas são incapazes de enxergar? Que tudo isto é passageiro, carnal e pecaminoso. O verso 17 diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, obedecer a Deus é viver nesse mundo seguindo as suas diretrizes, a sua forma de ver, e não a forma do pecado enxergar. Além de não enxergar que tais coisas são passageiras, são incapazes de enxergar que as coisas de Deus são eternas. E por isso então Jesus disse a tais pessoas: não ajunteis tesouros na terra, aonde o quê? A traça e a ferrugem, os ladrões, o próprio tempo faz o seu trabalho. Mas ele diz: ajunteis tesouros aonde? Nos céus. Lá não há ladrões, não há traças, não há ferrugens. Ele diz: olha, use o tempo que você tem nesse mundo para angariar tesouros no céu, e não simplesmente para provar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba na vida desse mundo. Todas essas são passageiras, todas as outras são eternas. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1, é o último texto que eu vou ler. Salmo capítulo 1. Se você puder me perguntar, dizer: pastor, qual é o texto que eu devo ter diante dos meus olhos nesse período? Salmo 1. Mantenha Salmo 1 diante dos seus olhos em todo esse período. Ele é essencial para a nossa vida. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que esse texto nos ensina? Não só para esses dias, mas sempre para a nossa vida. Ele diz que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nota uma coisa: se um ímpio chama outro ímpio para que satisfaçam a sua carne, os seus olhos e o seu orgulho, são dois cegos. Duas pessoas que não estão enxergando o que está além dos seus olhos. São incapazes de ver perto e são incapazes de ver longe. Se eles estão chamando um ao outro para compartilharem dessas coisas, são dois cegos. Duas pessoas incapazes de enxergar. Mas quando um ímpio chama um filho de Deus para participar de tais fatos, é um cego chamando alguém que é capaz de ver. É alguém incapaz de enxergar além, chamando alguém que teve os seus olhos iluminados pela verdade da palavra. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz: esse tal é feliz. Você não pode compartilhar das questões deste mundo, porque Deus deu a você a capacidade de ver claramente. As coisas já não estão nubladas aos seus olhos. As coisas já não estão mais desfocadas na sua visão. A palavra de Deus te deu a capacidade de ver claramente. E você está enxergando as coisas como elas realmente são.
o que os ímpios são incapazes de fazer. Você é alguém que enxerga. Você é alguém que tem os olhos abertos, iluminados. Então o verso 2 diz: antes eu tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a nossa lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Use essa lâmpada, use essa luz. Permita que o Espírito Santo, que fez de você alguém capaz de ver, ilumine os seus olhos através da Bíblia. Nós estamos olhando essa multidão de pessoas chafurdando na lama e no pecado. Nós não temos ódio delas, nós não temos ira contra elas. Nós temos o amor que nos leva a desejar que os olhos delas também sejam abertos. Eu gosto muito do capítulo 4 de 2 Coríntios, eu vou apenas citá-lo. O verso 4 diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus em Cristo. Mas o verso 6 diz que Deus, que das trevas fez resplandecer a luz, é quem iluminou os vossos olhos, para que contemplem a luz verdadeira da glória de Cristo no Evangelho. Esse é o nosso desejo para essas pessoas. Esse é o nosso desejo pelo nosso país. Esse é o desejo por todos aqueles que amamos. Que os olhos sejam abertos, que eles possam enxergar plenamente e compreender que a vida não é apenas concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba, mas a vida é Cristo, e aquele que faz a vontade dele permanece para sempre. O que eu queria pedir para todos nós nesse momento, que nós fechássemos os nossos olhos nesse momento. Eu creio que todos nós temos familiares.